povo de Deus, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. E nesta feita eu gostaria de apresentar-lhes mais uma vez esta valiosíssima teologia sistemática pentecostal. Uma obra que já apareceu aqui no canal, eu já indiquei outras vezes para vocês. Uma obra que foi organizada pelo saudoso Antônio Gilberto, né? Mas que não temos apenas ele aqui na escrita, no desenvolvimento dos argumentos, né? Nós temos Claudionor de Andrade, Ciro Sanches Iborde, Helenay Cabral, Elinaldo Renovato, Ezequias Soares, Jeremias do Couto, Severino Pedro da Silva e Wagner Gabi. Nós temos aqui uma seleção de autores, né, e pastores, né, pentecostais da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, e uma obra que eu aponto como uma das mais excelentes, tá, nessa área. Por quê? Porque nós não temos aqui apenas uma única pessoa argumentando, né, desenvolvendo os estudos, não é? Mas temos uma equipe, nós temos aqui um time de pessoas que fazem aqui as colocações, os apontamentos que dizem respeito à visão e ao posicionamento do povo pentecostal em relação, né, à Bíblia Sagrada, né, aos pontos basilares da nossa fé. Nós encontramos nessa obra a sistematização da doutrina, né, do pensamento doutrinário das Assembleias de Deus no Brasil, na sua grande maioria, pelo menos, tá? A safra de teólogos pentecostais brasileiros não ficou no passado, né? Então eles colocam essa máxima para enfatizar o fato de que ainda hoje temos teólogos de qualidade produzindo teologia, e não qualquer tipo de teologia, uma teologia liberal, algum tipo de teologia contrária àquilo que Jesus pregou e ensinou, mas uma teologia bíblica, uma teologia centrada na palavra de Deus, com, né, resguardando assim a fé pentecostal. Em teologia sistemática pentecostal, alguns de nossos mais experimentados e dedicados teólogos expõem os fundamentos históricos da fé cristã pentecostal e o alicerce bíblico que nos leva a proclamar as verdades pentecostais. O leitor terá uma visão clara e bíblica das principais questões acerca de bibliologia, teologia, cristologia, pneumatologia, antropologia, hamartiologia, soteriologia, eclesiologia, angelologia e escatologia. Trata-se de uma obra marcada pela mais pura e bíblica doutrina pentecostal, com ênfase na Bíblia como a inspirada e inerrante palavra de Deus, o ser supremo por excelência e que subsiste eternamente nas pessoas da Santíssima Trindade. Também é evidenciada a figura de Cristo que, sendo verdadeiro homem, verdadeiro Deus, enviou-nos o Consolador, conferindo-nos os dons e os ministérios do Espírito Santo. Então, nós temos aqui basicamente um resumo, uma síntese do credo, né, da crença pentecostal, gente. Você quer se dizer pentecostal, você quer ser um crente pentecostal, então você precisa estudar obras como esta, tá ok? E aqui nós temos a seleção dos autores que também estão lá na primeira capa, não é? O Antônio Gilberto da Silva foi o editor geral, o organizador, né, dos artigos aqui compilados, organizados. Então, foi o pastor Antônio Gilberto, que já não está mais conosco, o pastor Claudionor de Andrade, que aparentemente não produz mais pela casa, mas está na ativa. Você encontra as obras dele agora pelas edições Bernard Johnson, tá? Que dá TAD. Gente, como sempre, eu tenho que bater aqui no tripé. Que coisa, né?
Nós temos Ciro Sanches e Borges, um autor que está sempre em alta, né, dentro do cenário teológico brasileiro. Elinaldo Renovato, um pastor da casa que, salvo engano, ele juntamente com Helena Cabral são os consultores teológicos, né, da casa publicadora. E Ezequias Soares, uma outra referência grandiosa do pentecostalismo brasileiro, né? Nós temos Jeremias do Couto. O Jeremias do Couto, confesso a vocês que eu não me recordo quem ele é, não me lembro, não sei se ele ainda é vivo, se ainda produz teologia. Severino Pedro da Silva, eu sei que já partiu. E o pastor Wagner Gabi, que na data deste vídeo, nós estamos estudando na EBD uma lição elaborada por ele, né, que foi desenvolvida por ele. Tá ok? Gente, o livro que vem em capa dura, né, eu acho que assim, é um livro bonito? É um livro bonito. Mas eu acho que eles poderiam dar uma melhorada aqui no acabamento gráfico. Essa capa, ela tá muito simples, vocês não acham, não? Acho que eles poderiam trazer esse livro numa outra capa, numa outra cor. Eu acho que ficaria mais interessante. Não é um livro tão pequeno assim, tá? Ele é um livro robusto, ele tem 572 páginas, tá certo? Sendo que essa parte final, né, é a bibliografia que foi utilizada pelos autores, tá? Então, observem que tudo isso aqui eles se utilizaram de materiais, né, de material para desenvolverem os argumentos aqui apresentados. Nós, então, temos aqui no início uma síntese do currículo de cada autor, tá? Antônio Gilberto dispensa apresentações, assim também como Cláudio Honor de Andrade e Ciro Sanches e Borges. Acho que são os três assim mais conhecidos, mais famosos, né? Cláudio Honor, Ciro Sanches e Antônio Gilberto. Helena Cabral também é muito conhecido no meio pentecostal, tá? Pela sua bagagem teológica, experiência ministerial. Elinaldo Renovato, de igual modo. E Ezequias Soares, o cara é um destaque, sem sombra de dúvida. Existem assim um apreço muito grande pelo Antônio Gilberto, mas o pessoal não pode deixar de lado uma observação sincera, né? O Ezequias Soares tem um currículo também assim, de muito respeito, né? Impõe respeito. E nós temos aqui na última página Jeremias do Couto, Severino Pedro da Silva e Wagner Gabi, que apesar de não serem tão conhecidos como os demais, Wagner Gabi bem recentemente ficou falado, mas não por uma coisa boa, né? Apesar disso, eles são pessoas que fizeram um excelente trabalho aqui nesta obra. Temos uma apresentação do chefe, né, da casa publicadora da Assembleia de Deus. Também temos uma palavra aqui do editor geral, na época, Antônio Gilberto. E nós temos aqui como a obra está organizada. No capítulo 1, Bibliologia, a doutrina das Escrituras, um capítulo que foi elaborado pelo pastor Cláudio Honor Corrêa de Andrade. No capítulo 2, Teologia, a doutrina de Deus, foi o Ezequias Soares quem desenvolveu. No capítulo 3, Cristologia, a doutrina de Cristo, de Severino Pedro da Silva. No capítulo 4, Pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo, foi feita pelo Antônio Gilberto. No capítulo 5, Antropologia, a doutrina do homem, Elinaldo Renovato de Lima. No capítulo 6, Hamartiologia, a doutrina do pecado, feita pelo Elienay Cabral. No capítulo 7, Soteriologia, a doutrina da salvação, Antônio Gilberto de novo aqui, tá? No capítulo 7, então nós temos 2 capítulos onde o Antônio Gilberto trabalha, né, os argumentos, o capítulo 4 e o capítulo 7. Nós temos no capítulo 8, Eclesiologia, doutrina da igreja, feito por Jeremias do Couto.
Capítulo 9, Angelologia, Doutrina dos Anjos, feita pelo Wagner Gabi. E o capítulo 10, Escatologia, Doutrina das Últimas Coisas, feita pelo Ciro Sanches e Bordi. No final, temos a bibliografia. Então, é uma obra que a diagramação dela é interessante. A margem, ela é pequena. Ela não é igual outros livros, a margem dela é menor, tá, gente? Observem que é um livro cuja letra também a fonte, né, o tamanho da fonte da letra é um tamanho pequeno, e vocês observem que o espaçamento ele tá bem estreitinho. Então, assim, é um livro com bastante conteúdo, tá? Eu vou só mostrar esse primeiro capítulo para que vocês possam ter uma visão geral, né? Uma ideia, uma noção melhor de como a obra está organizada. No final, ele vai trazer questões para a revisão da matéria. Então, todos os capítulos e as matérias nos são apresentadas dessa mesmíssima forma. Tá bom, gente? Eu recomendo essa obra para pastores, para estudantes de teologia, do nível básico ao nível médio. Esta obra vai lhe servir muito bem. Se você já está no nível avançado, eu já vou te recomendar outras teologias, tá? Mas do básico ao médio, essa daqui serve de forma excelente, tá? Tanto no curso básico como no curso médio, essa é a teologia sistemática base, né? Na bibliografia aí. No curso avançado a gente tem outras mais aprofundadas, mais exaustivas, tá? Já mostrei a quantidade de páginas, são 572 páginas de puro suco, né, da teologia pentecostal. Espero que vocês tenham gostado mais uma vez dessa nossa dica. Se gostou, deixa o like e até o nosso próximo vídeo, pessoal. Querendo Deus, em nome do Senhor Jesus. Fiquem na paz.